Graças a Deus. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua família, lá no seu íntimo, inundando o seu interior com graça, com alegria, com sorriso, com vitória, com bênção e com a presença única e poderosa do Espírito Santo de Deus. Quero abençoar a sua vida com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que a presença de Deus esteja viva, pulsante, dentro do seu coração, aí na sua casa, em meio a tantas notícias negativas, em meio a tantas questões sem resposta que nós temos visto em nossos dias. Que a presença de Deus venha com o seu manto cobrir de conforto, de vitória, de graça e de bênção a sua casa, em nome de Jesus. Todos nós temos a oportunidade de colocar o nosso coração, a nossa vida, as nossas esperanças, nossa fé em Jesus Cristo, para que Ele possa nos envolver com os seus braços, como um pai que toma em seus braços os seus filhos e deles cuida com todo amor e com todo carinho. Sinta-se desde já, não somente abraçado, mas envolvido, tomado pela presença única e poderosa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que manter isolamento social. Não podemos nem beijo, nem abraço, nem aperto de mão. Mas você pode ser, neste momento, abraçado pelo Senhor Jesus. Receba aí onde você está esse abraço precioso do Senhor Jesus Cristo. Sinta-se envolvido, confortável e graciosamente nos braços do Senhor, a fim de que neste momento você possa ser acalentado pelo seu Pai Celestial, que te ama, que te quer bem e que tem para a sua vida vitórias, bênçãos, conquistas e, sobretudo, graça. O que é graça? Ora, graça é um favor imerecido. É algo que nós recebemos da parte do Senhor por quem nós somos e não por aquilo que nós fazemos. E quem nós somos? Nós somos aqueles a quem Deus amou primeiro. Aqueles por quem Deus enviou seu Filho para, na cruz, pagar o preço dos nossos pecados e permitir que nós nos reaproximássemos dele. Ora, quando o homem pecou, lá no princípio, ele foi, por causa do pecado, afastado de Deus. Mas isso foi revertido na cruz. Quando Jesus Cristo, cravado na cruz, disse em alto e bom som: está tudo consumado. A palavra de Deus diz que naquele momento o véu do templo se rasgou. O que era o véu? Era uma barreira que impedia as pessoas de estarem no lugar onde a presença de Deus ficava dentro do templo. E isso foi rasgado. E a presença de Deus foi popularizada, de modo que hoje todos nós, você e eu, se cremos em Jesus Cristo,
temos essa presença viva e atuante em nosso coração, em nossa casa, em nossa família, no nosso interior. Hoje, especialmente, quero deixar algo muito carinhoso para você, no intuito de trazer para o seu coração conforto, consolo, ânimo e paz. Parece-me que as pessoas têm estado cada dia mais ansiosas, preocupadas, nervosas e depressivas diante da situação que nós estamos vivendo. E eu ouvia hoje um outro pastor ministrando numa outra live, e ele dizia, com todas as letras, e daqui a pouquinho a gente vai usar isso também como parte do nosso bate-papo de hoje. As pessoas estão tão preocupadas com as más notícias que não estão ouvindo as boas notícias. A primeira boa notícia que eu quero te dar é que Jesus te ama. É que Jesus se importa com você. É que Jesus deseja fazer parte da sua vida e assim cuidar de você. Essa é a primeira e talvez a melhor notícia que eu posso deixar na noite de hoje para você e para mim. Segundo, o que as pessoas têm feito? Têm se fechado. Não tem por que sair da cama, não tem por que reagir, não tem por que fazer nada, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou desacorçoado, estou sem esperança. Enquanto a Bíblia diz que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, as pessoas estão indo na contramão, se fechando, se enclausurando, e aí vão para a televisão, ligam o noticiário e ficam ouvindo sobre morte, 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 morte. Queridos, vamos quebrar este ciclo. Vamos dizer, não é tempo de nós olharmos para as circunstâncias, mas é tempo de nós olharmos para alguém que está acima das circunstâncias. Queridos, como dizem os mineiros, me permitam, os mineiros que me acompanham, a usar uma expressão popular de vocês. O trem é feio, mas Jesus é poderoso. Tantas notícias negativas, deixa eu te dar uma boa notícia que a maioria das pessoas não se deu conta ainda. Quem falou isso foi um repórter, Cabrini, que atualmente está no SBT. O Brasil é o segundo país com melhor desempenho de recuperação de doentes nessa pandemia. Só perde para a Coreia do Sul. Parou para pensar nisso? O quanto Deus tem sido generoso com a nossa pátria? O Brasil, isso quem falou foi um repórter, o Cabrini, lá do SBT. Disse com todas as letras, e ele não colocaria a reputação dele de jornalista de tantos anos à prova por uma informação negativa ou falsa. Não é fake news. O Brasil tem o segundo melhor resultado em números de recuperações de pessoas doentes e de índices mais baixos de letalidade, etc. Só perde para a Coreia do Sul. Parece que as pessoas não estão ouvindo isso. Estão ouvindo só morte, morte, sistema de saúde em colapso, sistema de saúde chegando no limite, não há mais vagas, não há mais leitos. Então, se nós vamos gritar, gritemos por Jesus. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Como aquele cego que estava no caminho. Jesus ia passando e o cego ia gritando cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, se você tiver que gritar, grite assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito dessas más notícias.
Por incrível que pareça, a Bíblia usa essa palavra, más notícias. No Salmo 112. Salmo 112. Versículo 7. Vê se essa palavra... É incrível esse livro aqui, ó. Essa coleção de livros. São 66 livros dentro da Bíblia. Essa coleção de livros, chamada Bíblia Sagrada, é incrível. Foi escrita há muito tempo, mas parece que está escrita para os dias de hoje. Porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus se renova. Olha o que diz a palavra de Deus. Não estou inventando. Pode conferir. Salmo 112, verso 7. Não se atemorize de más notícias. Vou repetir. Não se atemorize de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Então deixa eu te falar claramente o que a Bíblia diz. Não se atemorize de más notícias. Você pode dizer isso para o seu próprio coração? Diga isso para você. Não se atemorize de más notícias. Não se atemorize de más notícias. Se você ouve, saiba filtrar aquilo que você ouve. E não se contaminar com aquilo que você ouve. Não estou dizendo que nós vamos nos tornar pessoas alienadas sem o mínimo de informação. Mas eu tenho batido nessa tecla com bastante insistência. Nós que cremos em Deus, você crê em Deus? Você crê em Deus? Nós que cremos em Deus, eu creio. Tão certo como brilha a luz do sol durante o dia. Eu creio em Deus. E para nós que cremos em Deus, é necessário que saibamos filtrar o que ouvimos. Por quê? Porque nós não vivemos por informação. E eu não condeno a informação. Ela é importante. Mas ela não pode direcionar a minha vida. Não pode comandar a minha vida. Quem comanda a minha vida não é a informação, é a revelação. E onde é que eu vou buscar a revelação? Aqui. E alguém poderia dizer assim para mim, mas eu tenho dificuldades em aprender lendo. Opa, vem com a gente. Vamos aprender juntos. Vamos estudar juntos. Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer através da sua palavra juntos. Essa é a minha função, dar as mãos com você e juntos aprendermos e obtermos de Deus a revelação. Você quer andar pela informação ou pela revelação? Qual vai ser a plataforma? Todo mundo usa essa palavra hoje em dia, né? Qual vai ser a plataforma que você vai colocar a sua vida? Em qual? Na informação ou na revelação? Eu, Alexander, prefiro ouvir a informação, mas viver na revelação. E o salmista, num salmo, pouco mais adiante, nós lemos o versículo 7 do Salmo 112. Guarda esse versículo aí na sua galeria dos famosos. Não, o que diz lá o salmista? Não se atemorize de más notícias. Não se atemorize de más notícias. E no Salmo 116, que é um salmo que eu amo muito, existem algumas palavras interessantes que eu quero repartir na noite de hoje.
Salmo 116, versículo 1 diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Veja se essa palavra não é atual. Escute com atenção. Laços de morte, versículo 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Então, aquela palavra que eu vivo dizendo que você tem que abrir os olhos quando passar por ela na leitura da Bíblia. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. O salmista começa dizendo: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha súplica. Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha oração. Ele não deixa passar batido quando eu falo com Ele. Ele não me ignora. Ele não fecha os ouvidos. Ele inclinou, versículo 2, os seus ouvidos para mim. Por isso eu o invocarei enquanto eu viver. Olha a circunstância do salmo. Não parece com os dias de hoje? Laços de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Você está envolvido em laços de morte? Tribulação, tristeza. Opa, então faça o que o salmista fez. Invocarei o nome do Senhor. Faça isso aí. Ó Senhor, livra a minha alma. Ó Senhor, livra a minha alma. O versículo 8 diz o seguinte: pois livraste da morte a minha alma. Eu não sei, talvez a sua alma esteja já no limite. Mas para Deus, tudo é possível. E tudo é possível àquele que crê. Porque livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. O Senhor livrou a minha alma da morte, livrou os meus olhos das lágrimas e livrou os meus pés de caírem. Deus é quem sustenta os seus passos. Deus é quem sustenta a sua alma. Não dê ouvidos às más notícias, mas seja um multiplicador da boa nova do Evangelho. Qual é a boa nova do Evangelho? A boa notícia é que é chegado o reino de Deus. Glória a Deus. É chegado o reino de Deus aí na sua casa. É chegado o reino de Deus aí na sua família. É chegado o reino de Deus aí onde você está agora. Versículo 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Aqui o salmista já fala como quem já superou. Estive no passado sobremodo aflito, já não estou mais. E eu espero que através dessa palavra você também não esteja mais aflito. Sim, Fabiane, o nosso refúgio está na Bíblia. A Bíblia é o refúgio da nossa alma, a palavra de Deus. Exatamente, o Senhor nunca nos abandona, mesmo quando estamos lá no fundo do poço. Mais abaixo ainda estão as mãos de Deus. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos toma pelas suas mãos. É Ele quem nos fortalece. Vamos interagindo, vamos participando, isso mesmo. Façam aí seus comentários. Estive aflito. Já não estou mais. Porque o Senhor ouviu a minha oração. É esse o texto que nós estamos lendo no Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha oração.
Ele não me deixou abandonado. Agora, alguns podem estar com medo. Ter medo é algo natural do ser humano. Não se sinta menos humano por causa disso ou mais humano por causa disso. O que não pode acontecer é o medo me dominar. Isso não. E eu tenho também, a Bíblia tem resposta. A Bíblia tem sempre uma resposta. Basta ler que ela trará o que você busca na sua vida. Para aqueles que estão com medo, para aqueles que estão temerosos, para aqueles que estão ansiosos. Tem muitas pessoas hoje entrando em pânico. Mas olha o que diz a Bíblia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, eu amo esse versículo, versículo 7. Esse é mais um para a galeria. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Queridos, Deus não tem te dado espírito de covardia. Portanto, diga com todas as letras. Escreve aí, coragem. Deus não te deu espírito de covardia, Ele te deu espírito de poder. E é essa palavra, lá em Atos, no início do livro de Atos dos Apóstolos, quando é anunciada a vinda do Espírito Santo, está escrito, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder. No Espírito Santo está o poder para libertar, o poder para curar, o poder para vencer, o poder para continuar. Esse poder está à disposição daquele que crê. Buscar-me-eis, diz a palavra de Deus, e me achareis, quando me buscares de todo coração. É tempo de buscarmos a Deus, para que o nosso espírito seja o espírito de poder. Porque o espírito que Deus nos tem dado não é o de covardia, é o de coragem. Escreve aí, coragem. Fala aí, coragem. O que Deus tem trazido para você é coragem. Não temas. Não te assombres. Eu sou o teu Deus. No entanto, muitas vezes, nós nos deixamos acovardar, porque passamos a olhar ao nosso lado, ao invés de olhar para Cristo. E é aí que mora o perigo. Quando foi mesmo que Pedro começou a afundar? Ele andava por sobre as águas, a convite de Jesus Cristo. Em que momento ele começou a afundar? Quando ele parou de olhar para Jesus e passou a olhar para os lados e para ele mesmo. Não olhe
para as circunstâncias. E eu não estou dizendo que você deve andar com os olhos fechados. Quem anda com os olhos fechados cai. Mas não foque no seu derredor. Foque em Jesus. Olhe para Cristo. Todos vocês já devem ter ouvido falar a respeito da ressurreição de Lázaro. Está lá no livro de João, no Evangelho segundo João, no capítulo 11. Mas eu quero chamar a atenção para 2 versículos daquele capítulo. João 11. Vamos contextualizar, depois você lê o capítulo todo. Combinado? Lição de casa. João 11. Ok? Lázaro, grande amigo de Jesus, de Betânia, morreu. Jesus foi informado que ele estava doente. Jesus se demorou ainda um tempo até ir ao local onde Lázaro estava. E quando Jesus chegou, Lázaro já havia morrido e já havia sido sepultado. Isso 4 dias. Alguém poderia dizer, não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus está presente, sempre há o que fazer. Vou repetir. Quando Jesus está presente, sempre há o que fazer. Quando Jesus está presente, não existe causa perdida. Jesus chegou. Quando Jesus chegou, as irmãs de Lázaro estavam frente a frente com aquele que podia resolver a situação. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E Jesus disse assim para as irmãs de Lázaro: mostrem-me, levem-me até onde o sepultaram. É aí que eu quero chegar. Versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Lázaro havia sido sepultado numa espécie de caverna, gruta, e na entrada eles puseram uma pedra bem grande para lacrar o túmulo. Isso era muito comum. Jesus também foi sepultado dessa maneira. E Jesus disse, ele ordenou, tirai a pedra. Eu fico me perguntando, por que Jesus mandou tirar a pedra? A resposta é a seguinte: aquilo que você pode fazer, quem tem que fazer é você. Aquilo que você não pode fazer, deixa com ele. As pessoas podiam tirar a pedra do caminho, mas não podiam dar a vida a Lázaro. Qual é a pedra? Ontem nós falávamos da dracma perdida, lembram? Pois bem, Deus vai te ajudar, mas quem é que tem que fechar a porta, acender a luz e varrer a casa com diligência, afastando os móveis, levantando os tapetes para encontrar a dracma? Quem é que tem que fazer isso? É você e eu. Jesus não vai fazer o que eu e você temos que fazer. Você quer encontrar o que você perdeu? Você quer receber a bênção que você precisa? Tira a pedra. Não questiona. Aquele que duvida é como a onda do mar, diz a palavra de Deus. Como é que é a onda do mar? Vem e vai. Vem e vai. Não seja assim.
O que você pode fazer com você? Se você perdeu alguma coisa, começa a procurar. Primeira coisa, acende a luz. Falamos isso ontem. Acende a luz. Qual é a luz? Cristo. Chama Ele para a sua vida. Depois, começa a mover as coisas da sua vida. Começa a futucar os cantinhos onde tem coisa escondida, antiga. Tem poeira velha guardada aí dentro que Jesus quer que você tire para Ele poder fazer algo novo na sua vida. Tira a pedra que está impedindo a bênção de acontecer. A pedra da incredulidade. A pedra do medo. E Jesus ordenou, tirai a pedra. E aí Marta questionou. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha a resposta que Jesus dá para ela. E eu uso esse texto para você. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? O Senhor está te ordenando nesta noite: retire a pedra que te impede de crer. Porque o que Ele está te dizendo é que se você crer, você verá a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a vitória. É a graça. É a bênção. É tudo o que você precisa. E mais, além do que você sonhou. Os sonhos de Deus são mais altos do que os seus. Aqueles que têm filhos talvez entendam isso melhor. Porque os pais sempre têm sonhos elevados para os seus filhos. Sonhos até maiores do que os próprios filhos têm. As crianças têm os seus sonhos. Mas os pais idealizam nos seus filhos muita coisa. Imagina o que o seu Pai Celestial já idealizou para você. Imagina o que Ele já tem preparado para você. Imagina o que já está reservado por Deus para a sua vida. Aleluia. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. E se você continuar lendo, você vai ver que eles tiraram a pedra. E Jesus chamou Lázaro para fora. E Lázaro saiu. Na minha opinião, são 2 milagres. Primeiro, eles tinham por hábito envolver as pessoas em ataduras repletas de essências, perfumarias, bálsamos. Era um embalsamamento com especiarias. Não chegava a ser a mumificação que os egípcios faziam, mas era um embalsamamento. Costume da época e do povo. E Lázaro foi sepultado assim. E quando Jesus chama Lázaro, vem, Lázaro vem amarrado, todo atado. E mesmo assim ele sai. Mistério de Deus. Tanto é que se você continuar lendo, quando Lázaro aparece na entrada do túmulo vivo, em pé, Jesus vai lá e manda desamarrá-lo. Ele ressuscitou e saiu, como Jesus ordenou. Quando Jesus ressuscitou, os primeiros que entraram no túmulo sem Jesus, que ele já estava ressuscitado, encontraram as ataduras no lugar. O corpo é que não estava. Porque Jesus, quando ressuscitou, teve o seu corpo transformado,
e não estava mais preso àquela matéria. Isso confirma o costume de como eles envolviam os corpos em ataduras. Então o milagre foi gigantesco. Lázaro sai para fora. E Lázaro assim o fez. Garanto, o que quer que você precise hoje não é impossível para Deus. Porque para Deus não há impossível. Por isso, coragem. Coragem. Por que você tem se acovardado? Do que você tem medo? Se Deus é por nós, nós lemos isso também, se eu não me engano, anteontem. Quem será contra nós? Capítulo 8 da carta aos Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aonde está a sua fé? Na mídia? Nas estatísticas? No governo? Coisas de homens. Maldito o homem que confia no homem. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor, que fez os céus e a terra. O poder de Deus é muito maior do que nós somos capazes de imaginar. Se você começa a ler o início da Bíblia, lá no livro de Gênesis, diz que havia trevas. A terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Simples. E é o mesmo Deus. O mesmo Deus que criou o universo está aqui. Está aqui. Se eu creio, ele está aqui. Aqui dentro. E aí dentro também do seu coração. Coragem. Não temas. Não temas. Não temas. Amém? Eu espero que com estas palavras nós possamos realmente reacender a chama da nossa fé. Posso lhe assegurar uma coisa. O salmista fala que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E depois Pedro repete essa palavra. Vocês já imaginaram se para Deus a matemática é essa? Eu até coloquei no Facebook um pequeno vídeo de um pastor amigo meu muito querido, Edeval Júnior. Você pode ver a postagem anterior a essa live que eu estou fazendo. Que ele coloca a respeito da eternidade, do que é a eternidade em números. Bem como devemos colocar a nossa vida diante de Deus nesses tempos de pandemia. E a matemática eu não vou contar. Assista o vídeo. E ele tem um canal no YouTube chamado Teologia Reversa. Uma maneira muito fácil, muito didática. Ele é um professor extremamente inspirado por Deus. Vale a pena, recomendo, curta e siga. Semanalmente ele coloca um vídeo com alguma explicação a respeito da palavra de Deus. E às vezes ele faz séries de alguns vídeos sobre temas diversos. Recomendo. Assista. E depois você curta o canal e acompanhe. Vale a pena. Fala sobre a eternidade deste último e a pandemia. Ok? Queridos, vamos orar?
Feche os seus olhos aí onde você está. Senhor Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade tão especial de estar na sua presença, falando a respeito da sua palavra. Muito obrigado, porque eu sei que através da sua palavra existe cura, existe libertação, existe vida e existe resposta para a nossa alma. Eu abençoo em nome de Jesus todos aqueles queridos amigos e amigas que me acompanham através destas ministrações online. Que o Senhor visite a cada um, que o Senhor possa tocar em cada vida, em cada lar, em cada família, trazendo conforto, trazendo consolo, trazendo ânimo, trazendo paz e tranquilidade nestes tempos tão nebulosos que nós temos vivido. Fortalece e renova, reforça a fé de cada um, a fim de que possamos caminhar sabedores e certos de quem tu és e daquilo que tu representas em nossa vida. Nós te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, desde agora e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus possa trazer sobre a sua vida graça e coragem. Coragem para enfrentar esses dias que estão a nosso redor. Os dias que nos esperam. Mesmo em meio a essa tempestade, saiba duas coisas. Primeiro, a tempestade vai passar. E segundo, Deus é contigo. Portanto, você não vai sucumbir em meio a essa crise. E crise, eu tenho dito isso sempre, crise é momento de oportunidade. Deus, presta atenção no que eu vou falar agora. Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade, ficando em casa, de encontrar o que você perdeu e resgatar aquilo que você já não acreditava mais. Ontem ficou um pouco tarde, a gente acabou se estendendo e ficou apertado o horário. Mas hoje dá tempo. Se alguém quiser entrar online comigo, é só se manifestar aí. A gente chama para participar. Alguém se habilita? Seja pelo Facebook ou pelo Instagram. Se for pelo Instagram, eu convido, entra online aqui. É só a pessoa se manifestar e eu aceito. No Facebook é o contrário. A pessoa tem que dizer que quer e eu tenho que convidar. Alguém quer participar? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ok. Fica então para uma outra ocasião. Dessa maneira fica melhor para vocês? Eu vou falando e lendo os comentários. O que vocês acham? Não estamos impondo nada. Queremos criar um canal de comunicação nessa época tão esdrúxula que nós estamos vivendo, para que a gente possa falar da palavra de Deus e ao mesmo tempo interagir, já que existem essas possibilidades através da tecnologia, né, da internet. Ok? Então nós vamos encerrar por hoje. Quero agradecer o pessoal que entrou, o Caio, a Fabiane, o Josias, a Zilda, a Dulce,
Fernando Antunes. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Deus assim nos permitir, amanhã estaremos juntos novamente para a glória do Senhor. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.